Mas antes, eu quero deixar aqui o convite de sempre para você que está assistindo ao vivo ou que vai assistir posteriormente para se inscrever no canal Linha de Divisa. O link vai ficar na descrição do vídeo, de forma que é só você clicar na descrição, seguir o canal, acionar as notificações para ser lembrado. Sempre que houver uma nova live, você vai receber o aviso. Peço também que você acione as notificações, compartilhe, deixe os seus comentários. Qual é a relevância de você seguir o canal, compartilhar e acionar as notificações? Dessa forma, o YouTube vai ponderar a relevância da democratização do conhecimento produzido na academia para a sociedade. Então, está aí o convite para você se inscrever no canal. Como eu falei, vou bater um papo, vou colocá-los aqui comigo, com o Jovino Pizzi e o Ricardo Salas. Ricardo Salas, eu vou chamar de Ricardo Salas. Então, nesses 20 anos, eu e o Ricardo é para mim um professor latino-americano com repercussões muito além das fronteiras latino-americanas, que me ajudou muito, que contribuiu muito, que colaborou bastante. E quando, aqui, Deodato, tem outro ponto importante, quando eu conheci esse livro do Ricardo, O Sagrado e o Humano, eu pensei comigo mesmo, caramba, esse é um livro fundamental, esse é um livro que eu tenho que traduzir. E pouco a pouco nós fomos, então, nessa nossa caminhada de intersecções, de diálogo, de intercomunicação, de viagens, de participação em congressos, de montagem de livros, artigos, etc. Finalmente saiu esse livro que você mostrou, Sagrado e Humano, que me parece que cativou você também e que vai ser o tema do nosso encontro de hoje. Parabéns, boa noite, muito obrigado, Demerval Deodato, parabéns pela linha de divisas, para quem está aqui nesse momento e para quem no futuro também esteja participando e acompanhando o nosso trabalho. Parabéns, muito obrigado. Eu acho que o personagem mais importante é esse senhor aí, Ricardo Salas Astrain. Legal. Jovino, você está em qual cidade? Pelotas, Rio Grande do Sul. Legal. Ricardo, como vai? Fala para a gente em que cidade você está, um pouquinho da tua trajetória acadêmica. Muy bien. Buenas noches a todos y a todos. Mari Mari Pupeñ, Mari Mari Pulamnien, como dice la lengua de la tierra que hablan, ¿cierto?, los hermanos mapuche. Bueno, lo primero, yo estoy hablando desde la ciudad de Concepción, donde vivo con mi esposa y con mi niña, y trabajo en la Universidad Católica de Temuco. Eso significa que permanentemente estoy en un ir y venir entre la ciudad que vivo y la ciudad que trabajo. Pero lo más importante es que yo vengo de una larga tradición cristiana, donde efectivamente los misioneros cristianos que hacen misiones en los tiempos de verano se van encontrando con todas las manifestaciones que tiene el cristianismo popular. Y en ese sentido, entonces, desde muy joven, yo empecé a tener contacto con el mundo religioso campesino, con el mundo popular, cuando fui a estudiar a Santiago, y después de mi tesis doctoral, que fue justamente sobre el tema del lenguaje religioso mapuche, me he dedicado mucho a estudiar el tipo de saber y las visiones que están detrás de los mundos de vida indígenas. Entonces, desde el punto de vista profesional, yo soy, bueno, un profesor de filosofía que se formó en una licenciatura posterior, en un máster y en un doctorado en Lovaina, que versó justamente sobre la cuestión de la hermenéutica del lenguaje religioso mapuche, y tuve la oportunidad de ser dirigido por un gran sabio, Jean Ladrier, que era un hombre formado en la filosofía de la lógica, pero también en la filosofía del lenguaje. Desde ahí, entonces, mi preocupación fundamental por descubrir la cuestión de los imaginarios religiosos, de los relatos y de los simbolismos.
Así que ya llevo aproximadamente más de 35 años después de mi tesis doctoral trabajando estos temas y así como lo decía Jovino, para mí ha sido una tremenda oportunidad haberlo conocido trabajando temas que son muy cercanos a los que yo he prestado atención, en particular la cuestión del mundo de la vida, que viene obviamente de la tradición de la fenomenología husserliana, pero que luego ha sido reinterpretado, retrabajado y proyectado en la teoría crítica de Habermas y de algunos de los discípulos que Habermas ha tenido. Así que en ese sentido, muy contento de que Jovino haya traducido este libro, Lo Sagrado y lo Humano, al portugués, y eso me ha permitido dialogar con muchas personas que me han escrito y me han planteado algunas preguntas sobre lo que yo sigo pensando sobre lo sagrado. Así que agradezco mucho a Deodato por esta oportunidad de poder conversar en vivo y obviamente vamos a ser parte de un diálogo entre todos y lo que yo propongo es simplemente algunas pistas para pensar más profundamente. Así que muchas gracias, Deodato, por esta invitação. Então, eu queria perguntar para o Jovino aqui, eu estava dando uma olhada no prefácio, né? E ele falou que tinha motivos para separar a religião do sagrado. Eu queria que você comentasse isso, Jovino. Bom, essa é uma tese que, lendo o livro do Ricardo e observando o movimento religioso atual, me veio como inspiração de algumas leituras, mas eu acho que essa divisão já está no título do texto do Ricardo, né? E a ideia minha foi acrescentar, então, religião, o sagrado, como duas vertentes ou duas vias com sentido, pode ser da mesma coisa, mas que são diferentes. Qual é a minha posição nesse livro aqui? Eu acho que o Ricardo vai também aprofundar melhor essa tese. As religiões, elas assumem um status de institucionalização, de instituição. Elas se transformam em igrejas. Bom, esse é um ponto de vista que eu defendo e que eu coloco nesse livro, nesse prefácio, nessa abertura do livro, como você fala. Então, nós temos instituições chamadas igrejas, com um monte, as igrejas tradicionais, as igrejas, né, milenares, e um montão de outras igrejas mais recentes. Mas elas têm um status de instituição. E não poucas vezes, como instituição, elas competem com o Estado e com as demais instituições da sociedade. Tem todo o direito de defenderem seus pontos de vista, né, de defenderem os seus dogmas, mas numa sociedade plural, às vezes, ela assedia o Estado para que o Estado assuma um caráter mais religioso ou menos religioso em temas, né, como são questões de aborto, casamento, etc, etc. Qual é a minha percepção? Que existem elementos da vida das pessoas que não são institucionalizados, que não se transformam em uma religião. O que eu quero dizer com isso? Que o campo do sagrado é muito mais amplo, é muito mais abrangente, é muito mais, né, sensível a determinados aspectos que a instituição, né, da religião deve fazer. Tem lá seus sacramentos, tem um código de direito, tem uma hierarquia, as religiões têm uma hierarquia, ela representa uma instituição, enquanto que o sagrado pode ser uma manifestação que vai em outros aspectos. Então, diante disso, eu acho que aqui está a grande jogada do livro, do Ricardo, mostrar
como essa ideia do sagrado, que muitas vezes não se institucionaliza, ele ganha um aspecto mais abrangente e mais, né, atrativo. Então, dentro de um Estado mais ou menos cristão, como ficam aquelas crenças que não seguem a tradição cristã, como é o caso aqui em Pelotas, de outros lugares do Brasil, onde tem escravos das religiões afros, como é o caso da Maria Aparecida, que está lá no Mato Grosso do Norte, Mato Grosso só, né? As tradições indígenas, mas que também tem em outros estados do Brasil. Então, muitas vezes, o projeto evangelizar, o projeto da crença dogmática religiosa, ela não é capaz de dar conta, de dar sentido àquelas manifestações, àqueles fenômenos que são do sagrado. Por isso que o livro do Ricardo ele faz uma caminhada e apresenta vários rostos desse mundo do sagrado, dessa relação homem e o sagrado, que muitas vezes não se institucionaliza através de uma religião, de uma hierarquia, etc. E, mais recentemente, tem outro fenômeno, Deodato, que é a radicalização, né, da perspectiva, né, das religiões, né, e assumindo um caráter, de certo modo, né, exclusivista, e, ao mesmo tempo, perigoso. Por quê? Porque vai num radicalismo tal que você chega a um extremo que não é capaz de perceber nada fora do seu ponto de vista, da sua concepção. Então, tendo em vista tudo isso, eu acho que foi uma boa ideia, né, traduzir esse livro, mas a melhor ideia é fazer com que essa temática seja discutida. Eu acho que esse é um momento importante, né, que a linha de divisas que o teu trabalho, Deodato, faz, e por isso eu acho que o Ricardo tem muita coisa para nos dizer, para nos explicar, para nos comentar no dia de hoje. Ok. Ricardo, antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria que você falasse para os brasileiros, porque eu creio que os chilenos devem conhecer muito. Eu fiz um sobrevoo, viu, sobre a história do povo Mapuche. Eu tinha que fazer, fiz uma pesquisa, fui ler, fiquei extremamente curioso. Eu queria que você falasse sobre, explicasse quem é o povo Mapuche, quem são os cantores do divino, né? E como é que foi essa tua experiência na pesquisa com os camponeses? Depois que você explicar isso aí para os brasileiros que eventualmente venham a desconhecer, eu vou te perguntar um pouquinho aí dessa relevância dos camponeses, dos cantores do divino e dos homens e mulheres do Mapuche. Mas primeiro explica para a gente aí quem são. Perfecto. Bueno, yo creo que Jovino Pizzi ha dicho lo esencial de la cuestión de lo sagrado en relación a que nosotros nos hemos preocupado demasiado de pensar la religión bajo sus formas de institucionalización, como lo ha pensado la sociología de la religión. Entonces, yo quisiera volver al título del libro, porque de alguna manera el título hace una suerte de resonancia a una práctica musical que tienen los cantores a lo divino, ¿cierto? Que son cantores campesinos, populares, y que ellos tienen dos tipos, ¿cierto?, de tradiciones musicales que van poniendo en práctica en diferentes momentos de su vida. Una de ellas es lo que ellos llaman el canto al humano. Y el canto al humano es, bueno, como las cosas humanas son, hablar de la familia, de los juegos, de las fiestas, del amor, del desamor, y ellos lo distinguen de lo que es el canto a lo divino. ¿Y qué es el canto a lo divino de estos poetas y cantores campesinos chilenos? Son fundamentalmente canciones que ellos dirigen
a una serie de temas que son propios de la tradición cristiana, temas que tienen que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero lo que yo quiero decir aquí es que en la tradición campesina chilena existe ya esta idea de que el mismo cantor diferencia entre lo que es cantar a lo humano y cantar a lo divino. Entonces, yo traté de retomar eso en el título de mi libro para decir que en verdad la mayoría de las personas, de los pueblos, de las comunidades de vida, de los pueblos indígenas, practican diferentes formas de referirse a lo esencial de la vida y donde uno de esos elementos fundamentales para comprender la vida tiene que ver con lo sagrado. ¿Ah? No se puede separar, ¿ya? Esa sería como la tesis. No se puede separar la vida en toda su complejidad con lo que es una experiencia, si ustedes quieren llamarle mística, espiritual, trascendente, donde todos los seres humanos tenemos de alguna manera una relación con determinados símbolos, mitos, imaginarios. Y eso yo creo que ha sido el gran descubrimiento que ha puesto la fenomenología de la religión, que desarrolló ya en los años 30, ¿cierto?, Van der Leeuw, y que luego, ¿cierto?, va a ser desarrollado tanto por la hermenéutica del lenguaje religioso y por distintos autores que van a desarrollar fundamentalmente esta idea de que lo sagrado tiene que ver con sentidos y significados trascendentes que los seres humanos, los pueblos, han desarrollado y que están ahí permanentemente en medio de nuestras vidas. Por tanto, no hay, diríamos, que pensar que lo sagrado es algo que está completamente diferenciado del mundo de la vida. Más bien, yo diría, es lo sagrado lo que le da sentido a muchos momentos clave del mundo de la vida, sobre todo a esos momentos que, como diría el filósofo Karl Jasper, son esas situaciones límite. Es decir, por ejemplo, cuando nos nace un hijo, cuando tenemos que vivir la experiencia del amor y del matrimonio, del desamor, de la muerte de alguno de nuestros familiares. Bueno, en todos ellos nos plantean preguntas que tocan fundamentalmente lo sagrado y no hay ninguna respuesta reductivamente humana que nos pueda satisfacer. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacía Deodato recién, lo que yo encuentro es que en los cantores campesinos, en los pobladores marginales, en muchos pueblos que viven en el borde del mar, pescadores, y también en los pueblos indígenas y particularmente en el mapuche, hay una riquísima tradición que trata de decirnos lo que es lo sagrado para cada uno de ellos y en diferentes momentos de vida. Entonces, mi libro lo que trata fundamentalmente es desarrollar esa idea, mostrando algunas experiencias importantes que se dan en Chile, pero que nosotros podríamos trasladarla a Brasil, a México, a cualquier parte del mundo y poder ver que finalmente lo sagrado siempre se expresa de una manera polifónica. Diversas maneras de hablar de lo sagrado, de un sagrado que pudiéramos llamar inagotable. Y esa es como la tesis fundamental. No hay nada, ¿cierto?, de lo que podamos hablar de la humanidad y del ser humano que sea lejano y que no tenga que ver con lo sagrado. Más bien es todo lo contrario. Lo sagrado está ahí permanentemente mostrándonos la relevancia que tiene ese sentido trascendente. Eso sería en grueso lo que yo trato de exponer en ese libro.